Pai eterno, queremos ser transformados pelo Teu poder, queremos levar nossa casa, família até o Teu altar, Pai. Queremos, ó Deus, converter o coração de nossos familiares e assim, meu Deus, colocar, Pai, cada um deles diante do Senhor. Ah, Jesus, tem liberdade para vir, para operar, para se manifestar sobre nós, para derramar, meu Deus, do seu poder e da tua unção. Jesus, atenta agora para cada mãe, cada pai, para cada pessoa que está ali invocando e pedindo ao Senhor. Jesus, ajuda a salvação a entrar. Pai, essa pessoa que tem andado triste, abatida, preocupada, incomodada, essa pessoa, meu Deus, que de alguma forma, Pai, ela está diante da adversidade, mas o Senhor é poderoso para entrar com providência e mudar. Pai, essa que tem uma batalha constante contra as doenças, enfermidades, essa pessoa que sonhava em ter um casamento feliz, uma família abençoada, Pai. Meu Deus, essa pessoa que sonhava em lutar, em vencer, colher, em plantear, meu Deus, e ver o resultado na vida delas, mas de alguma forma, meu Deus, o mundo vem sabotando tudo isso. Mas hoje eu peço ao Senhor, Pai, que o seu poder toque sobre elas, transformando, restaurando, trazendo a salvação, meu Deus, pois a sua vontade diz, é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, ó Pai. E assim, Jesus, a salvação possa entrar, e assim, Jesus, a salvação possa chegar na vida de cada uma pessoa que aqui está. Opera, Jesus, faz acontecer maravilhas sobre cada vida. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu creio no teu poder e sei que a vitória do Senhor virá, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite a todos. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Os irmãos vão entregar para vocês, irmãos, a apostila do curso Fé. Vamos começar hoje o curso Fé para a família aqui. Amém? Então você vai ser ministrado. Eles estão passando aí por vocês. Algumas das apostilas, talvez você pega ali, ela está com folha a menos. Alguma propaganda a menos ali, mas dá para acompanhar, tá bom? Obrigado, hein? O homem já percebe só de olhar. Isso é bom. Acho que deu para todo mundo, né? Deu? Amém? Nós vamos estar nos próximos quartas-feiras trazendo a cada dia uma apostila dessa, uma lição para você ir aprendendo. Para iniciar aí, essa primeira lição, na frente dela, tem a página da introdução. A introdução, o missionário está só explicando ali que esse é um curso para levar as pessoas a vencerem, a conquistarem. Mas é assim, depois você lê essa parte em casa, que é só ele explicando algumas coisas. E vamos direto nessa parte de baixo. Alguns vai estar na parte de baixo, onde está escrito o objetivo deste curso. Acharam? Tem gente que está na folha de frente ainda. Tem uns que estão na folha do meio, na página do meio, seguinte. Amém? Na introdução tem lá em Cristo, R.R. Soares. Depois vem o início dela ali, o objetivo deste curso. Acharam? Acharam mesmo? Amém? Então coloca a tua mão sobre a apostila aqui e diga: Senhor Jesus, meu coração está pronto e aberto, que eu consiga aprender, Deus, e assim eu possa ser abençoado, em nome de Jesus. Lê comigo então. O objetivo deste curso é ajudar o nosso povo a compreender este assunto que para muitos é mistério, o mistério da fé. Seria bom que aqueles que possuem algum conhecimento sobre a fé deixassem de lado o que sabem e, numa atitude sem preconceitos, examinasse conosco as Escrituras como se estivessem iniciando esta caminhada.
Não devemos tentar misturar este ensinamento com outro que nos tenha sido ministrado em qualquer outra parte. Isto, além de não ajudar em nada, irá complicar as coisas. Coloque de lado o que você sabe sobre a fé e no final do curso, faça uma avaliação. Se aquilo que você aprendeu neste curso for considerado como bom, jogue fora então a velha bagagem. Se o que ministramos a você considerar como ineficaz ou como de pouco valor, desconsidere-o e volte a praticar o que antes conhecia. Na verdade, nós vamos aprender algo novo, deixar de praticar a fé da sorte para praticar a fé real. Vamos entender o que realmente significa crer em Deus, como enfrentar as situações e sair vencedor, como ter, usar e desfrutar tudo o que Cristo conquistou para nós. Então, o pedido dele, do missionário em si nesse curso, é que se a pessoa aprendeu várias coisas lá na vida dela, como usar a fé dela, como trabalhar a fé, uma coisa importante, às vezes você precisa tirar todo o preconceito, amém? Esquecer um pouquinho aquilo que você aprendeu lá atrás, ou de outra maneira sobre fé, e focar somente naquilo que você está aprendendo aí. Por quê? Se você mistura, você vai criar uma confusão no teu coração e na tua mente. É igual, por exemplo, a pessoa ela vai comer uma feijoada, não é verdade? Aí ela vai lá e pega também macarrão, pega um pouco de nhoque, joga no meio da feijoada. Vai ficar bom? Você vai passar mal, não vai? Então, o que a gente precisa aprender a fazer? Às vezes, precisamos deixar um pouquinho aquilo que aprendeu e observar. Quer dizer, isso aqui é bom? Está sendo agradável para mim? Então, eu vou ficar com esse. Não achei nada de interessante aqui. Então, continua com a velha bagagem e joga esse fora. Amém? E aí começa aqui a primeira parte. Uma autovalorização. Primeiro de tudo, é preciso que você tenha o quê? Autovalorização da sua pessoa. É ensinado em todas as partes que nós não valemos nada para Deus, que somos seres sem a mínima expressão diante dele, e que somente por misericórdia é que ele nos salva. Veja bem, todos creem que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar, o que é verdade. Mas se o preço pago foi alto, por que temos um valor tão pequeno para Deus? Não se paga tanto por aquilo que não tem ou que tem pouco valor. Amém, igreja? Uma das coisas que ele ensina ali é que toda pessoa que ela está diante de Deus, de vez em quando nós ouvimos fora, algumas pessoas elas aprendem que você não é nada, que você não tem valor, e você fica ali suplicando a Deus a misericórdia, que não é errado você orar a Deus, você tem que suplicar e se humilhar diante de Deus. Mas entenda, tem até canção que diz que você é um miserável, não é? Tem uma canção que o pessoal gosta de cantar, fala miserável, o mais miserável dos homens. Eu não sou o mais miserável dos homens, amém? Eu tenho meu valor para Deus. Talvez a vida pegue a gente e de alguma forma a vida te surra de alguma maneira. E depois você começa até a pensar, não, essa pessoa é diferente, a outra pessoa ela é melhor. Deus não fez nenhuma criação com um valor abaixo do outro. Deus não fez ninguém com a qualidade inferior. Todos que foram feitos por Deus foram criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Por exemplo, ninguém pagaria, eu pego aqui por exemplo, uma caneta. Você não daria R$1.000 nessa caneta, daria? Sim ou não? Por que não? Não vale, amém? Pastor, mas se eu estiver precisando, vai que eu estou assinando aí, né, um contrato, né, do século, né? Aí eu dou o valor que for. Eu tenho certeza que você não pagaria esse valor, amém? Se o que Jesus pagou por nós é um valor tão alto, então é sinal de que você tem um valor muito alto para Deus também. Amém? Só que você tem que saber disso. Porque o diabo vai tentar colocar na tua mente que tudo que Deus fez, o que Ele tem, não é para você, que você não é digno, você não merece. E enquanto você entender que você não merece, você não vai alcançar nada de Deus.
Ah, mas não é pela graça? Sim, a graça é um favor imerecido. Então não tem eu merecer, eu me desmerecer diante de algo. Talvez a vida ela foi mais dura para você. Se você pegar 2 notas de 100, uma intacta, e pegar uma, amassar, pisar em cima, jogar, sujar ela. Amém? E aí você pega as 2 notas. Eu dou uma nota aqui novinha para o Cláudio, ou fica aquela nota surrada. Aquela que está com ele vale mais do que a minha? Sim ou não? O que ele comprar com aquela, eu compro com a minha. Surrada, massada, não é? Jogada no chão. Ele vai ter o mesmo valor. Diante de Deus é assim. E um dia você vai chegar diante do Pai. O valor que eu tenho é o mesmo que o Cláudio tem. Amém? Ah, mas ele nunca sofreu na vida. Mas o valor para Deus é igual. Amém? Então eu preciso realmente ter uma autovalorização da minha pessoa. Isso não é ter arrogância, não é ser uma pessoa soberba. Não confunda as coisas, amém? Mas você tem que se autovalorizar. Continuando, primeira lição. Nesta nossa primeira lição sobre a fé, vamos aprender o que é determinação. Em João 14:13, vamos lá rapidinho, Evangelho de João 14:13, abra aí comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Amém? Nós vamos ler juntos. Acharam aí? Então deixa aberto aí, vamos ler aqui, ó, primeiro. Temos a seguinte promessa do Senhor Jesus: e tudo quanto pediste em meu nome, eu o quê? Para que o Pai seja glorificado no... Olha o que o missionário diz nessa passagem que você acabou de ler aí, ó. Segundo os entendidos da língua grega, esta palavra pedirdes está mal traduzida. Teria sido melhor traduzida determinardes. Então aqui está a primeira lição. Não precisamos pedir bênção, e sim o quê? Determinar, exigir, mandar, ou seja, tomar posse daquilo que aprendemos pela palavra que nos pertence. Ou seja, quando traduziram do grego para o português ali, a tradução dela ficou errado. O verbo lá, o missionário cita, o aiteo lá, foi mal traduzido. O correto teria que ser você exigir, determinar. E algumas pessoas, eles aprenderam como pedir. Então, seja aquilo que ela passa na vida, ela está lá se impedindo. Você vai orar, ela fala demônio, Deus faz o demônio sair, e ela fica pedindo, Deus me dá a minha cura, Deus me dá ali a salvação. Na verdade, tudo isso Jesus já conquistou lá no Calvário, amém? Lá no Calvário, Jesus venceu as doenças, as enfermidades, e aí ele diz para nós, ó, tudo quanto você pedir em meu nome, eu o quê? Farei. Só que se você traduzir pelo correto, segundo os estudiosos aqui, então você tem que ler como? E tudo quanto o quê? Exigirdes ou determinardes em meu nome o quê? Eu farei. Pastor, mas não é errado eu ficar determinando para Deus? Espera um pouquinho, você não está determinando para Deus. Ele está dizendo, tudo que você determinar em nome de quem? De Deus. Por isso que você tem que aprender a usar o nome de Jesus. Pastor, uma doença veio sobre mim. O que eu preciso de fazer? Repreender aquela doença. Exigir que aquela doença pegue tudo que é dela e vá embora da minha vida. Amém? Um outro exemplo para você. Se está na minha vida, isso aqui está comigo, mas a minha Jesus já levou, mas alguém me entregou, eu posso fazer o que eu quiser com isso, sim ou não? Se eu quiser jogar fora, eu posso? Sim ou não? Posso. Tudo aquilo que está na tua vida, você tem o direito de escolher se você quer ou se você não quer. Pastor, eu não quero doenças, não quero enfermidade, então o que eu preciso aprender a fazer? Determinar, exigir que esse mal bata em retirada no nome de Jesus. Eu vou usar o nome dele. E aí, quando eu determino, a Bíblia está dizendo aí que o próprio Pai faz, ou Jesus faz, e o Pai é glorificado em quem? Em Jesus Cristo, através do nome dele. Na apostila ele diz assim, ó, há muita coisa nova que vamos aprender nestas lições sobre a fé.
E sempre que aprendemos algo, devemos colocar logo em quê? Em prática. Não devemos ser lerdos em tomar posse daquilo que é nosso. Quanto ao Senhor, ou quando o Senhor nos dá uma revelação, junto a ela, Ele nos dá o quê? A bênção. Ou seja, conforme Deus está te ensinando, Deus também está te dando as bênçãos que você vai determinar. Então, ao invés de ficar esperando o curso terminar, que você tem que já começar a fazer. Veio um mal-estar, veio uma doença, uma dor, repreende aquilo ali. Não é errado tomar remédio não, igreja. Mas tem gente que é assim, sentiu uma dor, ele vai primeiro na farmácia, ele compra primeiro um remédio, ele toma. Se não resolveu, ele vem na igreja. Ele fala, pastor, estou com uma dor já faz 15 dias, não pode orar por mim? Aí vai repreender o mal. A oração deveria ter sido a primeira. Você sentiu uma dorzinha, já deveria chamar a existência da cura e invocar o nome de Jesus, mandando aquela doença bater em retirada, sair do teu corpo, sair da tua vida. Você repreendeu? Aí sim, você vai procurar fazer o que tiver que fazer. Mas a primeira coisa, você precisa fazer o quê? Determinar a saída daquele mal. Diga graças a Deus. Se a minha fé não alcançar, é outra história. Mas a primeira coisa que preciso colocar por prática é repreender aquele mal. Continuando. Como você também. A partir de agora, não precisamos mais orar pedindo a cura, a prosperidade ou a vitória sobre as tentações, mas determinar ou exigir que o mal saia de nossa vida. Na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, um senhor me procurou para contar o que lhe aconteceu com a sua criação de porcos e galinhas, que estava morrendo. Disse-me que todos os dias tinha que enterrar pelo menos uma criação. Segundo o seu relato, ele já havia feito de tudo o que sabia para tentar salvar a sua criação, que era o seu ganha-pão. Aí, numa manhã, ele ligou a televisão e ouviu-me falar sobre a determinação. E mesmo sem muita orientação, o que na verdade é desnecessário, abriu a porta da cozinha e foi ao quintal, onde gritou com a mão levantada: aqui não vai morrer mais nem porco e nem galinha, em nome de Jesus. 3 meses depois desta determinação, ele veio a uma reunião que realizei naquela cidade e contou com lágrimas a rolar pela sua face que nenhuma criação havia morrido mais no seu sítio. É fácil, pode e deve ocorrer também com você. Quem nos garante é o próprio Senhor Jesus, no mesmo versículo que nós estávamos lendo, né? E tudo quanto pedir em meu nome eu farei. Esse homem, ele tinha lá um sítio, dizia ele o testemunho dele, sempre estava morrendo um porco, uma galinha, alguma das criações dele. E um dia ele aprendeu, ele fez o quê? Foi lá no quintal, levantou a mão e exigiu lá: aqui não morre mais nem porco nem galinha. Você vê a posição que ele fez? Ele determinou que não ia acontecer mais morte ali. E a Bíblia diz que Jesus faria. E no testemunho dele já fazia, pelo que o missionário conta ali, 3 meses, não é? Que não morria mais nada, desde aquele exato momento. Pastor, se aconteceu com ele, se na vida dele deu certo, vai dar certo na minha e na sua também. Vai ou não vai? Eu só preciso fazer o quê? Colocar isso aqui por prática. Diga graças a Deus. Seguindo, aprendendo a determinar. O que é determinar, igreja? Determinar é marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar e decidir. Quantas pessoas passam o tempo todo sofrendo, enquanto oram pedindo a Deus que as cure, solucione os seus problemas, salve os pecadores e façam uma porção de coisas. Não sabem que, na verdade, é o Senhor que tem estado o tempo todo esperando que elas determinassem para que Ele pudesse fazer o quê? A obra. Ou seja, enquanto as pessoas estão orando, pedindo para Deus,
O próprio Deus está ali aguardando. A Bíblia diz que Deus fala para Jesus se assentar, não é? Até que ele coloque o inimigo por escabelo de seus pés. Muitas vezes Deus está esperando isso. Você colocar o inimigo por escabelo do quê? Dos teus pés. A hora que você entender, espera um pouquinho, eu não preciso mais implorar para Deus para Ele fazer o que já foi feito no Calvário. O que Jesus fez no Calvário? Deixa o marcador aí, ou melhor, na apostila, né? Isaías 53, 4 e 5. Olha o que diz a Bíblia para nós. Vamos ler? Pode acompanhar no monitor se quiser. Ó. Verdadeiramente Ele fez o quê? Tomou sobre si as nossas e também as nossas levou sobre. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas. O castigo que nos traz paz estava sobre quem? E pelas suas pisaduras seremos sarados, é isso? O que está dizendo ali? Que fomos, ou seja, nós já fomos pelas pisaduras de quem? Ou seja, tudo que você está passando hoje já foi pago lá atrás. Essa conta que você poderia ter já foi paga. Então, qualquer pessoa que pecar hoje, o sangue de Jesus, ele foi derramado em favor dessa vida que pecar. Pastor, se eu pecar, o mal vai vir sobre a minha vida? Se eu me arrependo, peço perdão para Deus, coloco a minha vida diante de Deus, entenda. Aquele sangue derramado pela minha vida, ele já cobriu essas doenças e enfermidades. Amém, igreja? Ou seja, eu não preciso mais carregar. Eu não preciso mais ter miséria na minha vida. As pessoas não gostam que você fala de prosperidade, que fala que o evangelho é a teologia da prosperidade. Não é. Mas entenda, a Bíblia diz, Jesus se fez pobre para que te enriquecesse. Ou seja, Jesus ele faz voto pela tua vida, que você prospere em tudo. Do jeito que a tua alma vai bem, ele também deseja que você esteja bem em todas as coisas. Ou seja, qualquer tipo de bênção. Terminar não é ordenar a Deus, e sim a quem? Então diga, é ordenar ao diabo que tire de nós suas garras e desapareça de nossas vidas, de nosso dinheiro e de nossas famílias. Determinar é obedecer a quem? Ao Senhor. Quando agirmos assim, descobrimos que este é o modo de fazer o inimigo nos obedecer. Quando determinarmos, em nome de Jesus, o poder de Deus entra em ação, realizando aquilo que... Ou seja, quando você determina, você não está determinando para Deus, você está determinando ao mal, mandando o mal sair, o inimigo pegar o que é dele e bater em retirada. Pastor, mas eu não estou me revoltando com Deus? Não, você está obedecendo a Deus, porque Deus não deu Jesus lá no Calvário por nós, para que aquilo ali seja usado em vão. Não, Jesus não morreu para que a gente pudesse olhar, aceitar Ele, mas carregar as mesmas coisas que já estavam sobre Ele. Ou seja, o preço que você tinha que pagar hoje, Jesus já pagou. Pastor, mas é muito fácil. Eu já vi alguém falar, a pessoa faz tudo errado nessa vida, coloca a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja e ficou a mar de rosa, uma maravilha. Para nós sim, mas quem pagou esse preço alto? Jesus. Irmão, só não é salvo hoje quem não quer. Qualquer ser humano na face da terra, ele pode fazer uma oração, aceitar Jesus e ele ter direito à salvação, por causa do sacrifício de Jesus. Qualquer um. Claro que o ser humano, às vezes, ele ignora isso. Eu fico olhando, outro dia eu vi um post na internet que dizia assim, nós nunca temos tempo para Deus, não é verdade? Já observou isso? Estamos corridos com alguma coisa, com outra coisa, e sempre ali não temos tempo para Deus. Mas todos nós queremos passar a eternidade com quem? Ninguém quer passar com aquele que é o dono do mundo, quer? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, todo mundo quer estar no mundo aqui.
Só que na eternidade ninguém quer ficar com o dono desse mundo. Aí eles querem ficar com quem? Meio estranho isso, não é verdade? Se eu quero passar tanto tempo com o diabo aqui nesse mundo, por que eu vou querer ficar com Deus na eternidade? Está errado. Eu deveria então me voltar para quem? Para Deus. Já viu aquela pessoa, quando está tudo bem, ela está do teu lado. Quando está ruim, o que ela faz? Ela some. Não tem gente assim? Sempre que a coisa está boa, ela está ali, está festando, está bem. Mas se a casa caiu, é problema seu, não é? Ela se aparta. Ou seja, nós precisamos aprender a aproveitar o tempo, a oportunidade. Hoje eu posso determinar para uma doença sair, uma enfermidade ir embora. Você mesmo, você ora por pessoas que nunca honraram Jesus em nada. E essas pessoas são curadas, porque você mandou o demônio sair. Você exigiu que ele fosse embora. Eu me lembro um dia que vi uma senhora, ela era da macumba. E ela me viu lá fazendo a libertação numa pessoa, tinha umas 5 manifestadas ali. Daí ela falou, pastor, eu sei expulsar também. Como eu nunca tinha visto ela e sabia que era da macumba, né? Eu falei, mas como? Ela falou, só vira o chinelinho e ele sai. Você vê como é que é? Ela achava que era daquele jeito que ela virava o chinelinho lá. Só que estava amarrado ali em nome de Jesus. Ela virou, desvirou, virou para o lado, jogou o chinelinho de outro jeito. O demônio não foi embora. Pastor, como é que o demônio sai então lá? Ele não sai, ele negocia com você. Você faz aliança, você faz um trato com ele. Você oferece alguma coisa para que aquele demônio se aparte um pouquinho. Mas você continua na autoridade dele. Sabe como é que ele chama lá? Cavalo. Você nunca vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus falando que você é um cavalo dele. Como é que Jesus te honrou? Ele chama você do quê? De uma ovelha. Ele não anda montado em você. Para Satanás, não. Aí a pessoa está montada como um cavalo nela. Você está vendo o valor que Deus te dá? É diferente. Amém? Jesus, ele te guia como teu pastor. Então, tudo isso hoje é um direito que nós recebemos de Deus. Continuando, simplicidade nas coisas de Deus. Pode parecer simples, mas é este o meio mais rápido e seguro de recebermos o quê? As bênçãos de quem? Do Senhor. Quando começamos a agir por este método de Deus, não somente obedecemos ao Senhor, mas aprendemos que ele realmente funciona. Eu creio que Deus não faz nada complicado. Os homens, sim, é que complicam o que fazem e tentam complicar também as coisas de Deus. Deus, na realidade, quis que as coisas espirituais fossem assim para que até as crianças, os débeis mentais e gente com raciocínio difícil pudesse receber as suas bênçãos. As coisas de Deus são sempre simples e descomplicadas. Ou seja, tudo que Deus faz, ele é prático. De vez em quando nós vemos pessoas tentando interpretar a Bíblia, né, nas entrelinhas. Não existe entrelinhas na Bíblia. Pastor, mas é que você tem que ler ali por detrás da letra. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia é o que está escrito ali. O que se revela para nós é a palavra de Deus, para nós no coração. O que você passe. Veja Mateus 24, 35. Vamos lá? Mateus 24, 35. Só para lermos ali. Vamos colocar no monitor, você lê junto comigo. O céu e a terra, o quê? Mas as minhas, elas não hão de passar. Se você observar nesse mundo, todas as coisas passam. É verdade ou não é? Eu vejo algumas pessoas de mais idade dizer que o leite de hoje é diferente do leite do passado, não diz? Eu não sei quem me falou também outro dia que nem o leite tirado ali da vaca na hora não é mais igual ao que era. O Márcio faz isso, né, Márcio? É igual ou não? Ou já mudou? Ontem teve uma campanha lá em Baiti, eu estive lá com o líder daqui da nossa região, pastor Paulo. E ali a gente estava conversando com uma professora e ela falando que tem muitas crianças desenvolvendo autismo. Isso que é uma coisa que impressionante, o quanto está desenvolvendo. E o pastor perguntou na hora para ela, será que é o celular? Daí ela falou, não, pastor, eu acho que é a alimentação. Tem um estudo que fala que a alimentação está causando muito isso.
Ou seja, se causa para humanos, vai causar também para a origem animal, sim ou não? Então, tudo que tem origem animal já mudou, não é a mesma coisa. Então, o que eu preciso entender? Que apesar de tudo mudar, inclusive o leite, a comida, o alimento, tudo, a palavra de Jesus, ela não muda. As igrejas até tentam mudar. Você vê, antigamente tinha um conservadorismo maior nas igrejas, aí começaram a pegar aquilo que era de Deus, que parecia mais com o que Deus deixa claro na palavra dele, e foram transformando a igreja de uma maneira meio genérica, né? Colocando um jeitinho mais parecido com o mundo. Foi deixando ela mais a cara do mundo. Pintaram a parede de preto, não é? Colocaram umas músicas, algumas luzes diferentes, para que aquilo influenciasse. Ou seja, você vê uma igreja cada vez mais parecida com o mundo, não é? E mais distante de Jesus Cristo. Se as pessoas entendessem, como ele falou, pode passar céu e terra, e as palavras de Deus elas não vão mudar, nunca, jamais as pessoas transformariam a igreja do jeito que elas estão fazendo, mudando. Ou seja, a igreja se tornaria uma igreja cada vez mais séria. Amém? E não essa igreja meio água com açúcar. Aí automaticamente essas igrejas vão perdendo essa característica de Deus. A igreja no passado era uma igreja mais firme, uma igreja que repreendia o mal, mandava o demônio sair, as pessoas combatiam no mundo espiritual, tinham vitória, viviam uma vida ali mais em combate contra o inferno. A de hoje não, hoje praticamente o diabo já está dentro das igrejas, já entrou para dentro das igrejas. E às vezes você vê mais as pessoas saindo do que o diabo saindo da vida delas. É verdade ou não é? Por quê, pastor? Porque elas deixaram de lado a palavra de Deus e começaram a se voltar para as coisas do natural do mundo. Ou seja, pode passar o tempo que for, a palavra de Deus ela vai ser a mesma. Pode passar 100, 200 anos. Isso que você está aprendendo aqui hoje, ele vai continuar valendo na tua vida. Por quê, pastor? Por mais que mude a internet, que venha a modernidade, o poder de Deus sempre vai ser praticado da mesma forma. Amém? Quando você exigir no nome dele, aquilo que você está exigindo vai se cumprir na tua vida. Voltando então aqui para a apostila. Quando agimos sobre a palavra de Jesus, podemos ter certeza da vitória. Por mais difícil e desanimadora que a situação possa parecer, usemos a nossa fé e soltemos a declaração do que cremos, determinando o que quisermos. Após termos determinado, podemos descansar, mesmo que os sintomas permaneçam e tudo pareça atestar de que não conseguiremos. Ou seja, ele diz que assim que você repreender o mal, mandar a maldição embora, que você soltar a tua declaração de cura, de libertação, você tem um filho lá que não é salvo, irmão, determina a salvação dele. Você tem um casamento destruído, determina a restauração desse casamento. A sua saúde não está boa, repreende esse mal. Pastor, mas hoje é diferente, não é, o poder de Deus é o mesmo, que Jesus fez lá no Calvário, continua valendo hoje. Só que às vezes eu deixei isso de lado. Se eu fizer conforme a Bíblia está me ensinando, o que aconteceu no tempo dos apóstolos vai acontecer hoje. O que aconteceu com Pedro, Paulo, com João, vai acontecer também com você. Amém? Quando Abraão, ele recebe a promessa de Deus que seria feito pai, ele recebeu ali de Deus. Mas as coisas não voltaram a ser como antes. A Sara não começou talvez a voltar no período fértil dela. As coisas aconteceram naturalmente, como Deus falou. Amém? Eu imagino que chegou o dia, a barriguinha começou a crescer, não foi? Até que chegou o prazo de nascer o filho. Eu vi o testemunho de uma senhora outro dia. Ela dizia que ela estava na Índia. E aí o taxista, né, o motorista do aplicativo, estava levando ela. E não tinha chovido lá, eles estavam pedindo para chover a Deus. E chegou um momento que o motorista começou a dar glória a Deus e falar, está chovendo, está chovendo. E essa senhora, ela conta que ela olhou assim e falou, mas chovendo, normal, né? Chovendo. Aí ele falou, mas olha para o céu. Ela olhou para o céu, estava todo estrelado o céu, cheio de estrela, lua.
não tinha nuvem no céu. E mesmo assim estava chovendo. Amém? Aí ela dizia, o Deus que você tem não é um Deus que precisa necessariamente da chuva para fazer chover. Amém? Ele tem o poder de fazer chover mesmo sem nenhuma nuvem. E se você olhar, o próprio Elias estava querendo ver a nuvem lá e Deus operou. Mas o seu Deus é tão grande que ele nem de nuvem no céu ele não precisa para fazer chover. E é verdade. Talvez você esteja numa situação que você fala, mas não tem como aos olhos naturais acontecer. O Deus que você tem, ele não precisa que exista possibilidade. Eu costumo dizer, eu não sei como é que o sol foi feito, amém? Mas eu sei que ele está lá, e todo dia ele aparece. E a Bíblia diz que foi Deus que criou. Então, para mim, o que importa é que vai aparecer. Agora, como? É de menos. Amém? Creia e pratique a palavra de Deus. O último tópico de baixo ali. Você é quem realiza a obra de Deus. Lê comigo então. Agora que você sabe que é você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que terá ou não, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus, na sua bondade, lembre-se de você. Comece a se alegrar na presença do Altíssimo. Ore sim, não para mendigar a bênção, mas para agradecer por ela, para dizer ao Senhor quão feliz você se encontra, ao saber que tudo que você determinar, Ele mesmo fará por você. Agora é como se Deus estivesse lhe mostrando as suas reais possibilidades nele. É exatamente isto que ele está fazendo. Você é de Deus, recriado em Cristo Jesus, para o sucesso, para uma vida plena, para determinar o que quiser e vencer. Confesse, repita aqui comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, tudo que você quer de Deus, é você que determina e Deus realiza. Amém, igreja? Pastor, mas parece estranho, né? O ser humano, você pede um copo com água, ele não quer levantar para ir buscar, e Deus ele vai fazer tudo. Esse é o Deus que você tem. É um Deus misericordioso, um Deus bom. Amém? Que só precisa que a gente coloque por prática. Irmãos, estou meio adiantando aqui para dar tempo, tá bom? Falta o último tópico ali, ó. Exemplos de pessoas que determinaram. Nós só vamos ler aqui, tá bom? Na Bíblia encontramos inúmeros exemplos de pessoas que determinaram. Se bem que talvez pouco conhecem este termo e foram bem-sucedidas. Podemos destacar o caso do apóstolo Paulo na cidade de Listra. E estava sentado em Listra um certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, olha só como é que ele fez, igreja. Disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e o quê? E andou. Ou seja, irmãos, o Paulo não ficou ali colocando a mão e dizendo em nome de Jesus, paralítico, fique curado. Em nome de Jesus, paralítico, levanta. Deus, levanta esse paralítico. Deus, cure a perna dele. Não. Quando ele olhou para aquele paralítico, ele viu nele fé. A Bíblia diz que ele simplesmente falou assim, levanta-te direito sobre os teus pés. E aquele paralítico se levantou. Quando Jesus orou por aquele homem paralítico, também ele falou, levanta, toma o teu leito e... Foi exatamente o que Jesus fez. Mandou ele se levantar, tomar o leito dele e andar. Amém? Jesus não ficou tocando nele, pedindo misericórdia, Deus, dessa vida. Deus, faça algo por ela. Misericórdia dessa pessoa. E às vezes a gente ora assim. Tem gente que passa por um acidente. Tenha misericórdia. Por que você não repreende aquele espírito de morte? Espírito de morte maldito, vai embora agora em nome de Jesus. Mas a gente fica suplicando. Para eu receber, eu tenho que usar aquilo que Deus já me deu. Diga graças a Deus. Como podemos observar, Paulo não orou para que este cidadão fosse curado. Ele determinou a sua cura. Podemos citar ainda o caso de Josué, ordenando que o sol e a lua se detivessem, fazendo com que aquele dia se espichasse
por quase mais um dia. Diga graças a Deus. O Josué determinou lá que o dia se estendesse e ele se estendeu. Amém, igreja? Aí é só isso aí. Talvez na sua folha tenha os questionários. Eu não coloquei em todas não, mas quem tem o questionário dá para você ler depois. Se alguém quiser depois eu empresto o questionário para você. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Nós vamos passar o manto. E quando passar o manto, você não vai ficar pedindo, Deus, misericórdia, cura, liberta a minha família. Mas você vai determinar, meu Deus, em nome de Jesus eu repreendo aquele espírito de morte, de destruição, de opressão sobre o meu filho, marido, esposa, pai, mãe. E você determina a cura sobre a vida deles. Amém? E ficarão curados. Fecha os olhinhos, eleva seu pensamento até Jesus. Pai querido e Pai amado, nós usamos agora, meu Deus, a autoridade que o Senhor nos deu. Pai, nós aprendemos hoje a determinação. E alguém já está orando nesta hora e está repreendendo toda a força do mal. Abençoe agora esse manto, Jesus. E quando eles tocarem no manto, eu digo agora, do demônio, cai por terra agora. Satanás, solta a casa dela, o lar dele. Vai soltando aquele filho agora em nome de Jesus. Poder de Deus vai passando em cada área da vida dele, dela. Meu Deus, alguém está orando, determinando, alguém está exigindo, alguém está decretando o fim daquela fase ruim, alguém está prescrevendo algo, alguém está determinando, meu Deus, a saída deste mal. Deus, eu paraliso agora a macumba, o trabalho feito, a coisa mandada. Isso, repreende, meu irmão. Vai mandando Satanás soltar tua casa, o teu trabalho, aquela empresa, o lugar que você trabalha. Vai mandando aquele demônio sair de dentro daquele lar, aquela tristeza, aquele desvio de caráter de um filho, o desvio de caráter daquele homem. Ah, meu Deus, vai queimando agora com o teu poder, Pai. Esse demônio não pode permanecer, Pai. A pessoa que entrou doente, com dores, com esse sangramento, tem que sair agora, essa cólica, ah, meu Deus, essa hemorragia, todo esse mal tem que ser destruído agora. Aquele medo que persegue ela, aquele trauma que leva essa pessoa, meu Deus, a sofrer, espírito de depressão, de opressão na mente, o demônio que tem assombrado a casa dela, a casa dele, aquela porta de emprego fechada, meu Deus, a pessoa dá um passo para frente, dois para trás, mas eu repreendo agora, eu anulo essa maldição, eu estou ordenando agora a saída deste mal. Demônio, vai pegando aquilo que é seu, aquele vício do álcool, do crack, da maconha, da cocaína, a destruição, aquela amarração financeira. Pai, a pessoa trabalha, ela luta, mas é como se tudo evaporasse, como se abrisse um buraco e desaparecesse. Mas eu repreendo, eu anulo, eu digo a toda maldição, acabou o seu domínio, pega tudo que é seu, maldito, e vai embora, sai, diga sai,